Bom pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Arte Ferros. Nesse vídeo, galera, eu vou estar tirando uma dúvida de um inscrito aí, né, em relação à calandra, o qual ele postou um comentário dizendo que não havia entendido. Bom, em primeira mão eu gostaria de realmente pedir desculpa aí aos que estão me assistindo, por conta de muitas das vezes a gente, pelo fato de estar começando agora, a gente falta experiência, né? Na questão de filmagem, na questão de explicação, mas eu peço a todos aí que tenha um pouco de paciência, que com o tempo a gente vai desenvolvendo melhor nessa área, né? Bom, meu amigo Pedro, eu vou começar desmontando essa manivela para você de repente ter uma noção melhor. Fazer uma observação que eu comprei bastante porcas. Essas porcas, elas são, elas já vêm com aquela, no caso dessa, é um modelo diferente. Eu tenho uma que tem uma borrachinha, né, autotravante, né? Essa aqui é autotravante, só que a ponta dela é um pouco amassada. Comprei achando que era uma coisa boa e não é, viu, galera? Aquela que tem a borrachinha é bem melhor. Deixa eu achar aqui. Aqui tá algumas arruelas que eu botei aqui pra... Mas não precisa tantas assim não, eu coloquei, é só uma mesmo. Pronto. E meu amigo Pedro, vamos por parte. Bom, essa parte aqui não interessa porque foi uma adaptação que eu fiz pro meu torno, para aprender na amostra ali, né? Mas não faz parte assim da peça não. Então é o seguinte, eu peguei uma cantoneira, né? Fiz esse corte. Esse corte nada mais é para encaixar essa outra parte aqui, né? Porque se você coloca ela reta, ela não vai encostar uma na outra. Deixa eu mostrar aqui para você como é que funciona. Então se eu não fizer esse corte, tanto numa peça como na outra, para ficar tipo uma fêmea e um macho, digamos assim, então não vai encostar, né? Não vai haver movimentação para a gente ficar pressionando a peça, o qual a gente vai calandrar, né? Então aqui nada mais é do que você pegar uma cantoneira. A distância você pode colocar tanto 10 centímetros. Essa peça, deixa eu medir aqui para vocês, se você tem uma ideia. Ó, esse pedaço de cantoneira tem 17 centímetros. Então eu recuei 3,5 e coloquei o pino. Fiz um furo também, para colocar o pino de forma justa. Por quê? Eu prefiro sempre fazer um furo para encaixar a peça. Se eu tiver que fazer uma solda, fazer pelo fundo e fica uma coisa mais resistente, do que simplesmente colocar a peça apoiado numa superfície. Deixa eu explicar aqui melhor. Por exemplo, tem essa peça, eu quero soldar esse pino. Se eu colocar o pino aqui em cima, eu posso fazer o cordão de solda e em volta, eu posso. Mas eu prefiro sempre, até porque se eu esmerilhar demais aqui para dar acabamento, vai enfraquecer essa peça. Eu prefiro fazer um furo, aí vou introduzir o pino no furo, e aí faço a soldagem na parte de trás, né? Então eu gosto de fazer assim. Então nesse caso, como eu falei, fiz 2 furos, passei os pinos, e aqui deu só um pino de solda, porque não houve necessidade de puxar um cordão de solda. Então eu passei os 2 pinos, e esses pinos vêm para a parte de cima, o qual você vai estar colocando os rolamentos dentro, né? Encaixando os rolamentos aí no pino. Esses rolamentos eu peguei aqui do meu material, são rolamentos que eles não estão 100% não, mas para calandra, para esse tipo de ferramenta, funciona normal.
E não poderia ficar só os pinos, porque na hora que a barra chata ou a cantoneira estiver forçando, na hora que pressionar essa parte aqui, o que acontece? Os pinos, pela pressão, eles sofriam uma certa, né, tinha um certo molejo, né? Então, para acabar com esse molejo, eu coloquei essa trava, né? Que pode ser outra barra chata com os dois furos centralizados, você encaixa e dá só os pingos de solda. Uma ideia é, se você, ao invés dos pinos, tiver parafuso, melhor ainda, porque você coloca o parafuso, passa pelos rolamentos e aqui você bota a porca. É até melhor, porque era o meu projeto, só que eu não tinha os parafusos na hora que eu fiz. Porque você colocando o parafuso, você pode pegar, regular, você folga, passa a cantoneira, às vezes há necessidade de a cantoneira pegar dentro de um rolamento, né? Para você fazer uma curva no perfil T, numa cantoneira, numa barra chata. Nesse caso só faço assim, ó, mas se eu quiser fazer assim já não dá, teria que ter uma abertura para encaixar dentro dessa barra chata, porque ela foi feita para fazer a calanta nessa posição, né? Então é isso. Espero que você tenha entendido pelo menos essa peça aqui. E aqui eu coloquei, esse aqui também não é necessário, esse guia. Isso aqui não é necessário. Eu coloquei porque eu iria colocar uma mola, mas aí não deu certo, não ficou legal não. Então eu resolvi não colocar. Então a peça nada mais é do que uma cantoneira. Você pode fazer os furos até alinhados, né? Você pega um pedaço de cantoneira. Deixa eu pegar uma cantoneira aqui, aí eu lhe falo melhor. Pronto, um exemplo. Nesse caso aqui é pequenininho, mas dá pra você entender. Você faz um furo aqui, outro aqui. Pode ser no mesmo alinhamento, em cima também. Ou seja, dos dois lados você vai fazer dois furos, né? De cada lado, né? Então vai ser 4 furos num pedaço de cantoneira. E aí, essa peça vai estar pronta. Um furo para você botar os pinos ou o parafuso, para botar os rolamentos. Depois, consequentemente, você fazer uma forma de travar os dois pinos ou os dois parafusos. Então, tá aí, essa parte. Essa outra parte aqui, na mesma direção da cantoneira anterior ao qual você fez o furo, nesse caso eu não fiz um furo, ó, para não atrapalhar o sistema que eu fiz para ficar fixo ali na minha moça. Então, do lado de dentro você coloca os pinos, você solda os pinos na mesma direção da furação, né? E aí, quando você fizer esse corte, tava assim, né? Quando você fizer esse corte aqui, aí no centro do que ficou, digamos dessa orelha que ficou, você coloca o pino ou parafuso. Na verdade, parafuso, porque o pino eu tinha colocado anteriormente e não serviu não, porque tinha esse braço aqui tem que estar preso. Então você coloca o parafuso, como eu falei, né? Fiz o furo, passei o parafuso, então soldei. Quando a peça requer esforço, eu prefiro fazer assim, soldar, bem soldado. E aqui a manivela. A manivela, na verdade, isso aqui é um tubo. Eu fiz esses riscos assim para ela ter a pegada melhor, né, no material qual ele está fazendo a curva. Então tá aqui o rolamento. Aqui dentro tem um rolamento, o qual eu encaixei no tubo e depois no próprio rolamento soldei com amperagem baixa só para prender o rolamento, né? Porque se você usar uma amperagem alta na máquina, o que acontece? Você acaba estragando um rolamento. Então vai com amperagem baixa, só depositando o material para que ela fique fique fixa, né? Então tá aí. Tá aqui o rolamento, né? Dentro de um tubo e soldado, né? E o furo, faço um furo nessa parte aqui para passar o parafuso. Então uma cantoneira, 2 pinos soldados, essa orelha com um pino no meio, o qual vai encaixar manivela. Então vai encaixar a manivela. Nesse caso desse rolamento aqui, como eu falei, ele tem um furo maior, um furo menor, né? Inclusive até o amigo aí do canal do Garimpeiro, por conta dessa situação, ele falou: você está precisando fazer um torno. E é verdade, se eu tivesse um torno aqui, iria facilitar a minha vida. Um abraço aí ao amigo aí.
Então, eu precisei fazer essa diferença, botar essa diferença também para encaixar aqui. Pronto, já encaixado, eu venho, né, arrumo a arruela e aporto. A chave. Você vê, essa porca ela tem uma deficiência. Aí de um lado a chave não encaixa, do outro lado já encaixa, por conta desse amassado dessa porta autotravante. Eu mesmo não gostei, não compro mais. Então, no caso aqui você tem que usar duas chaves só por conta disso, na mesma porta. Não aperto muito, estou com a folga aqui para já estar livre. Então, né, depois dos dois pinos soldados, um pino no meio, na orelha do qual você deixou, passou um parafuso, botou a peça. Aqui o braço você faz opcional, de acordo com você tiver, de acordo com o material que você tiver aí. E aqui encaixa, né, passando pelos dois furos. Por isso que esse furo tem que estar centralizado com o pino, né? Eu queria botar a mola, galera, para ele abrir automático, não quer que folgasse abrir, assim, sabe? Mas ele não funcionou muito bem, não, que a mola acabava atrapalhando. Mas tem outra forma, mas como é a primeira, eu vou fazer uma coisa bem mais elaborada, aí eu deixei assim mesmo. Então tá aí a manivela. Essa manivela também, como eu havia dito, deixa eu fazer uma simulação aqui. Deixa eu ver se eu consigo algo para me fazer. Bom, isso daqui. Esse aqui é um pedaço de tubo, né, com a ponta fechada. Nesse caso eu botei uma esfera. E depois desse tubo, né, e aqui é um pino de ferro soldado, como se fosse isso aqui, ó. Opa. Aqui é um pino de ferro. Você pega a chapa, solda o pino de ferro. Depois você vem com o tubo, encaixa dentro, né? Aí você faz o rasgo. Depois que você fizer o rasgo, aí você tira. Aí você vai rodar o pino nesse rasgo, né? Aí você vai e encaixa o pino de novo. Coloca o cano dentro desse pino. O cano no rasgo que você fez, aqui vai estar só um corte na parte do tubo. E na parte da peça que é fixa, ele vai estar rodeado, né, com tipo uma cavidade. Aí eu expliquei no vídeo e dá pra observar os detalhes no vídeo anterior. Então você vai, coloca, né, o pinozinho e solda. Aí esse ponto fica assim, ó, fica giratório e não solta, né? Então tá aí, meu amigo. Esse vídeo foi mais pra esclarecer um pouco mais sobre essa ferramentinha, que realmente ela me ajudou e foi ela que me proporcionou fazer esse serviço, o qual eu estou fazendo, que é do cortar. Então um abraço aí a todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu mais tarde vou estar postando essa modificação aqui, né, que eu vou estar fazendo para o cliente. E também, galera, eu tenho um carrinho, vou fazer um carrinho de ferramenta, vou chamar assim. Deixa eu mostrar aqui pra você, eu até separei já de uma coisa muito simples. Eu procuro baixar custo e ter uma coisa funcional, né? Aqui são 3 tampas, eu vou estar usando elas. Olha, eu vou estar usando essas 3 tampas de túneis para fazer um carrinho de ferramenta muito da hora, viu? Esse vai ser o próximo vídeo, provavelmente eu vou estar postando amanhã. Então, galera, grande abraço aí, fica com Deus, entendeu? Deixe seus comentários aí.